Um dos acusados do caso de Copacabana, no Rio de Janeiro, se entregou à polícia usando uma camiseta com a frase Regret Nothing. Em inglês, não se arrependa de nada. É, uma simbologia Red Pill assim na caruda. Quem vai explicar isso pra gente é a Paola Costa aqui no Plantão do Meteoro. Paola, eu já estava achando esse caso assim um caso terrível, muito difícil de engolir. Daí depois veio aquela imagem da comemoração no elevador e eu pensei, meu Deus, não tem como ficar pior do que isso. Daí a gente vê o cara se entregando com camiseta Red Pill. A coisa assim, só vai indo para baixo, né? A gente teve como a Sofia falou, a comemoração, os vídeos da comemoração deles, né? Depois do ataque à adolescente. Nós tivemos diversas manifestações nas redes sociais a favor desses criminosos. Então, a gente teve muita manifestação a favor desses criminosos, muitos ataques à garota, muitos ataques nas redes sociais. E estava muito estranho, todos esses ataques estavam vindo de grupos muito específicos, com frases que nós já conhecemos desse mundo do discurso de ódio às mulheres e da misoginia. E aí a gente teve hoje, né, bater o martelo de que realmente esses grupos estão envolvidos com o Vitor Hugo Simonin, aliás, aparecendo com esta camiseta, né, não se arrependa de nada, que é muito utilizada pelos grupos Red Pill. Né? Você não pode se arrepender daquilo que você faz, e isso, é claro, inclui não se arrepender de nada do que você faça contra mulheres. Porque eu citei o nome dele, né? Porque o Simonin, ele é o filho do José Carlos Costa Simonin, que era subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Cláudio Castro. Na semana passada, a Dai falou um pouquinho sobre isso nos cortes aqui do Meteoro. A Dai já tinha, né, já trouxe essa info na semana passada, de que um dos envolvidos era filho do subsecretário, e ele se entregou para a polícia. Ele já tem 18 anos, então ele está detido. E este rapaz, e o pai dele foi exonerado do cargo algumas horas antes de ir com o filho para que o filho se entregasse à polícia. Ele chegou lá com esta camiseta, chegou não aparentando nenhum tipo de arrependimento do que ele fez, e já há relatos de que esse rapaz, há pelo menos 2 anos, já tinha proposto e já tinha tentado ter relações sexuais com essa garota e já tinha feito propostas de, enfim, participar de atos sexuais onde ela estivesse presente. Existem outros relatos também da participação desse jovem em outros eventos similares, em outros crimes do mesmo tipo, também com garotas menores de idade. Então, temos aí mais um caso envolvendo o quê? Red Pills, incels e todos esses grupos da machosfera. Eu acho que se cavar um pouquinho mais, a gente encontra outros criminosos tendo ligações com esse grupo. Ele se apresentou na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana mesmo, foi acompanhado de um advogado. O advogado dele diz que ele é inocente, que vão comprovar inocência, enfim. E também que o advogado dele está de cabeça erguida, porque ele provará sim a inocência dele. E sim, o rapaz chegou, gente, assim, as imagens, nós não vamos mostrar as imagens dele, porque o que esses grupos Red Pill, incels e etc. querem é que a imagem dele seja divulgada o máximo possível, principalmente após eles serem pegos desses crimes, né? Eles gostam muito dessa divulgação porque eles acabam sendo considerados pessoas muito relevantes e muito importantes dentro dos seus núcleos, dentro dos seus nichos.
era importante divulgar as imagens deles enquanto eles estavam sendo procurados, porque eles eram criminosos procurados, né? Agora que eles já estão presos, o ideal é que a gente evite ao máximo focar tanto na imagem deles e tente focar mais em outros elementos. E nesse caso, a gente está tentando focar nesse elemento que é esta camiseta que diz muita coisa sobre aonde essa galera tá andando. Paola, não tem como a gente pensar nessa onda de violência contra mulheres que a gente está vendo hoje, porque está acontecendo, não é só não são casos isolados, não é nada disso, né? O que a gente tá vendo não tem como dissociar isso das redes sociais. Eu não vou dizer que é só por causa das redes sociais, mas não tem como dissociar disso. E são casos aumentando, sabe? Eu já perguntei eu já conversei com um especialista, com a Luísa Flores, para uma reportagem que ainda vai ser publicada na pesquisa FAPESP, com a Bruna Camilo num episódio do Microscópio que já está disponível aqui no Meteoro. Se esse aumento é uma coisa que agora está sendo mais denunciado, aí a imprensa está dando mais visibilidade, ou se realmente está aumentando. E elas são especialistas e falaram, está aumentando. Está aumentando. Não é só impressão, só aumento de denúncias, não, está aumentando. Eu não consigo dissociar isso das redes sociais, porque a gente está vendo um aumento enorme do conservadorismo da geração Z. Os jovens hoje os jovens, assim, da geração mais jovens que eu e a Paola, hoje são mais conservadores do que a geração dos nossos avós. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E é uma coisa que a gente vê a nível mundial. Isso tem muito a ver com essas bolhas que se criam e que dão muito lucro. Ser Red Pill dá muito lucro. A machosfera dá muito lucro. Tem um relatório do NetLab, lá da UFRJ, que mostra isso. Quanto que é lucrativo ser misógino, a misoginia. E daí você vê, chega nesse ponto aí, que os caras fazem estupro coletivo, são presos com camiseta dizendo não me arrependo de nada. E isso é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem, infelizmente, todos os dias no Brasil nós temos mais casos de violência contra mulheres que, quando as investigações são aprofundadas, a gente observa a conexão dos agressores com algum desses grupos da machosfera, sempre. Seja consumindo conteúdo, seja participando de grupos de Discord, grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, seguindo criadores de... Odeio falar isso, não, criador de conteúdo Red Pill, mas enfim. Essa galera Red Pill, né, que faz esses podcasts e tal nas redes, e que a galera adora compartilhar. Inclusive, é por isso que a gente fala tanto, e eu insisto tanto nisso, quando a gente fala de não dar palco, a galera fica, vai lá para as nossas redes e diz assim, não dá palco pro Nicolas Ferreira. Gente, Nicolas Ferreira já é deputado. Agora, o Joãozinho Red Pill, ou Zezinho Red Pill, ou seja lá, qualquer coisa, que criou um podcast ontem, ele não tem o palco. E a gente dá palco para ele pegando corte e viralizando. Pegando falas horrendas, hediondas, criminosas e fazendo react com piada engraçadinha. Cheio de produtor progressista pegando nessa galera e jogando para suas comunidades. Sabe? Não dá para fazer isso. Esse discurso dessa galera sendo perpetuado, sendo impactado, viralizando nas redes sociais e indo para frente, vai chegar em pessoas que são muito persuadíveis. Vai chegar numa galera naquele jovem que tá meio tristinho porque tomou um pé na bunda da namorada e que vai começar a colocar aquilo na cabeça como se fosse uma grande verdade.
sabe? Vai chegar naquele jovem que passa o dia inteiro isolado, e que está isolado por causa das redes sociais, porque as redes sociais vão isolando o adolescente jovem do mundo, e vai fazendo com que ele fique cada vez mais viciado nas telas e mais preso ali, vai entrando e vai chegando com esse consumo para essa gurizada, sabe? Cada vez mais eles vão se tornando mais agressivos, mais conservadores, mais agressivos. E assim, não dá para dizer que essa agressividade ela só vai ser atrás da tela da internet com perfil fake. Nós estamos vendo que isso está saindo das telas e está saindo com muita força, muita força. A gente tem todos os dias casos de violências desse tipo contra meninas e contra mulheres. E a gente não está falando só da violência sexual, a gente está falando de assassinato. A gente está falando de menina que está sendo esquartejada, que está sendo arrastada em carro, que está, enfim, sofrendo múltiplas violências. Não só as digitais, como as presenciais. Então, assim, a gente precisa começar com... Acho que a gente precisa ter mais cuidado com o compartilhamento de conteúdos e, principalmente, a gente precisa sentar para conversar o que a gente faz com essa geração. Para a próxima... E eu vou dizer mais uma coisa, Paola. A gente precisa sentar e conversar sobre regulação das redes sociais. Porque também a gente não pode pensar só na questão não, vamos pegar e fazer... não devemos... o que é nós, como consumidores ou como produtores de conteúdo, devemos ou não devemos fazer, devemos ou não devemos dar palco, sendo que vamos e convenhamos, quem é o dono do palco? É a Meta, é a Alphabet, dona do YouTube, é o TikTok, eles são os donos do palco, eles que têm o poder de, com seus algoritmos, exibir ou esconder alguém desse palco. São tão responsáveis quanto. Sim. E, na verdade, são mais responsáveis, né? Porque o produtor de conteúdo, a gente consegue filtrar o que a gente vai fazer. E a gente está fazendo uma pecinha. A rede social, ela consegue simplesmente eliminar. Então, esse papo de que ela não consegue tirar do ar um determinado vídeo é mentira, gente. Eles conseguiram baixar... Se eles conseguiram baixar o alcance de todos os vídeos que falavam do PL das fake news, por que eles não conseguiriam remover do ar todos os vídeos que fazem discurso de ódio contra mulheres? Né? Pois é. Ficamos por aqui, Paola? Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias sobre o plantão no Meteoro. Mas... esquece.